Hoje eu vou mostrar para vocês uma van muito querida e conhecida no mercado brasileiro, mas em sua versão mais longa possível e 100% elétrica. Essa aqui é a Mercedes-Benz E-Sprinter 420 extra longa com teto alto. Será que faz sentido uma van elétrica aqui no mercado brasileiro? Quanto custa? É muito mais cara do que a versão a diesel? Vale a pena? Realmente é mais econômica? Fica mais barato para sua empresa? A gente vai responder tudo nessa avaliação de hoje, falar de desempenho, consumo, acabamento, o espaço para quem dirige, equipamentos e etc. Como de costume, vamos começar pelo design. Aqui na frente a gente vê que uma grande parte não recebe pintura. Ajuda a reduzir os custos na hora de manutenção, né? Se você ralar, bater o para-choque. Ali embaixo a gente encontra um radar frontal, porque esse carro tem algumas assistências à condução, duas saídas de ar aqui no capô, uma de cada lado, e falando de conjunto de iluminação, ele é 100% em LED. Ou quase isso, porque no bloco superior, sim, tudo LED. Lanterna, DRL, farol baixo, farol alto e luz de seta. O farol baixo e o farol alto são do tipo por espelhos, tá? Não é projetor. A única questão que não é em LED é o farol de neblina que fica ali embaixo, mas pelo menos ele tem a luz de conversão estática, então por volta ali de até uns 40 km por hora, ele vai acender de somente um dos lados para te ajudar a iluminar a curva, isso quando você vira o volante ou dá seta. Mas os faróis aqui principais, eles também possuem o farol alto automático, o que é muito legal para uma van comercial, e também o ajuste automático de altura. A única coisa que me incomoda é que o DRL, à noite, ele não desliga. De dia, ele só vai acender o DRL quando você liga o motor, só com a chave acionada, não acende, o que é ótimo. Mas à noite, se a chave estiver ligada, mesmo com o motor desligado, aí ele vai ficar com o DRL aceso. Mas aqui pro lado a gente encontra rodas de aço, aro 16, com pneus medida 225, 7.5 de uso urbano. O logo Electric aqui na lateral, indicando que é 100% elétrico. Os retrovisores não tem pintura também pelo mesmo motivo. E eles têm aqui os repetidores de seta, apesar de não serem em LED. Por um lado, também é bom que diminui o custo de reparabilidade, se você pensar. Maçaneta aqui não é na cor do veículo, é naquele preto convencional, depois a gente fala sobre a chave para vocês. E aqui embaixo a gente tem essa grande região, inclusive com luzes que se acendem quando o farol baixo está ligado, ou a lanterna, que vai até lá a parte traseira, como vocês podem ver. Isso aqui, ó, por exemplo, aqui onde está ralado, também ajuda a reduzir os custos de reparo, né, de manutenção. E nesse caso aqui a Mercedes colocou um logo bem gigante aqui do E-Sprinter 100% elétrica. Porém, lógico, você vai comprar esse carro, você não precisa ficar com isso aqui, né? Aqui na traseira, primeiro a gente percebe essa espécie de degrau. Eu imagino que eles considerem isso aqui para medida de comprimento. E só isso aqui deve ter uns 10, 15 centímetros. Mas isso te ajuda a subir ou descer aqui da parte de trás. Tem o logo E-Sprinter, mas não tem o nome 420. Reparem que a câmera de ré fica lá em cima junto com o brake light. Acho que ambos poderiam ser mais baixos, assim como é, por exemplo, lá na Renault Master. E falando sobre iluminação, a gente tem aqui uma certa decepção. É compreensível para uma van comercial, mas lá na frente a gente tem tudo em LED, enquanto aqui atrás não temos nada, com exceção do brake light lá em cima. Luz de freio e luz de lanterna ficam na mesma posição, tá? Não são em LED. Luz de seta e luz de ré também não. E a gente tem aqui ainda uma lanterna de neblina traseira que também não é em LED. Não me diga que você está assistindo esse vídeo até aqui sem deixar o seu like aqui embaixo e também sem hypar o vídeo. Arrasta os comentários ali para o lado que você encontra a opção gratuita de hypar. Se você quiser hypar pagando, eu vou ficar ainda mais feliz e ainda mais agradecido. Mas de qualquer forma, muito obrigado por esse apoio de vocês, porque ajuda demais. Falemos agora sobre conjunto mecânico, ou melhor, não tão mecânico assim, porque é uma van elétrica. O motor, na verdade, fica lá no eixo traseiro, então aqui na frente a gente tem outros componentes do sistema elétrico do carro. Falando já do motor, ele traz tração somente nas rodas de trás e uma potência de 200 cavalos com 40,8 kgfm de torque. E a potência é consideravelmente maior do que os 163 cavalos que você tem na versão 2.0 turbo diesel. A tração, logicamente, é como se fosse automática, tendo uma relação para frente e outra para trás. Como deixar de falar de baterias em um carro 100% elétrico? Aqui elas ficam, claro, no assoalho, possuem a tecnologia LFP, ou seja, lítio ferro fosfato, e a capacidade utilizável é de 113 kWh. A Mercedes não divulgou a capacidade total da bateria, mas a utilizável é a mais importante. Em praticamente todos os híbridos elétricos você tem o que a gente chama de frenagem
regenerativa. E como que isso funciona? Quando você tira o pé do acelerador ou então pisa no pedal do freio, ou seja, nas desacelerações, ele inverte a rotação do motor elétrico para transformar a energia cinética, que é aquela de movimento, em energia elétrica. Assim você consegue recuperar um pouco da bateria que você gastou anteriormente e acaba ficando mais econômico. Se você pegar uma serra muito longa, por exemplo, você vai chegar lá embaixo com muito mais carga do que quando você começou. E o legal aqui na Sprinter é que esses pedal shifts, eles trocam o nível de regeneração de energia. Então vocês podem ver ali do lado do D, ó, que ele vai colocando o mais ali ou o menos, né? Quanto menos, mais forte vai ser a regeneração de energia. E o legal é que aqui na central multimídia você vê também o fluxo de energia do carro. Então ele vai mostrar para você o que está acontecendo, se o motor elétrico está regenerando energia ou se ele está mandando energia ali para as rodas. E quando você vem aqui no eSprinter, você encontra algumas funções interessantes. Primeiro que você vê aqui o percentual da bateria, você pode também regular o máximo para ele carregar, se você não quiser carregar até o 100%. Dá para você abrir a portinhola lá que eu já vou mostrar para vocês. Tem a opção aqui também de você programar aqui um local de carregamento para ele já pré-setar as configurações e etc. É bem completo. Você pode até pedir informação aqui, por exemplo, da recarga Eco. Você ainda pode colocar uma data, né, para ele carregar. Tem também aqui o máximo de carregamento que ele explica para vocês. Vocês podem ler tudo com calma se vocês preferirem. E aqui, horas de partida. Então você pode selecionar, já que você sai, por exemplo, todo dia às 5 horas da manhã, você pode colocar aqui e até configurar para ele pré-climatizar o carro. Então ele já deixar o ar-condicionado ligado. Como elétrico, isso é mais fácil, né? E programando ali a recarga, se você quiser, você deixa o carro conectado, mas programa para ele carregar somente num horário específico. Falando agora sobre o carregamento em si, o bocal é aqui na dianteira. Então quando você clica, ó, ele abre aqui já pra gente. Isso aqui pode ser um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo. Facilita para você parar de frente em qualquer lugar e carregar, porém, qualquer batidinha aqui na frente, aposto que vai ficar bem caro para você arrumar, justamente por essa entrada aqui que envolve muita tecnologia e dinheiro também, né? Você tem aqui o botão para desconectar o carregador, se você quiser. Quando você abre aqui em cima, você tem a tomada AC do tipo 2. Tem até uma iluminação ali para indicar como está o carregamento e etc. Essa tomada AC, que é corrente alternada, ele carrega em somente 11 kW no máximo. Quando você coloca aqui a DC, que é corrente contínua, né, carrega em somente 50 kW. Tem carro mais em conta que carrega em 100, 200 kW. Falando agora sobre o peso para vocês, são 3.090 quilos nessa configuração, sem considerar carga, tá? Isso ela vazia. Depois a gente fala da capacidade de carga. O legal é que a capacidade de reboque a Mercedes diz que é de até 1.500 quilos. Imagino eu que nesse caso inclua um reboque com freio, né? Números de desempenho, a Mercedes não divulga qual é a aceleração de 0 a 100 e isso está muito óbvio porque nem falo por ser um veículo de propósito comercial, e sim porque a velocidade máxima é limitada eletronicamente em 90 km por hora. Então o 0 a 100 ele não existe, né? Ele não chega a 100. Na prática ele acaba limitando ali a mais ou menos 94 km por hora, tá? A questão é o seguinte, na linha 2025 essa van já está vindo importada aqui para o Brasil com limite de 120 km por hora. Então quem comprou a linha 2024 pode gratuitamente na concessionária fazer essa mudança para colocar o limitador em 120. Porém, eu devo lembrar que esse carro exige categoria C no mínimo, então você vai ter que se comportar como se fosse um caminhão. Tem ruas onde você não pode entrar, você tem que respeitar o limite para veículos pesados e etc. Falando agora sobre consumo e autonomia. Segundo o WLTP, que é o ciclo europeu, ela chega a até 478 km. Mas aqui no Brasil você vai fazer um pouco menos. Então no máximo uns 430, imagino eu, 400, 390, nessa faixa mais ou menos. Lembrando que o Inmetro não divulga o consumo aqui porque esse carro é considerado praticamente um caminhão, né? Agora eu posso dizer que no meu uso por quase uma semana, na cidade geralmente eu fiz entre 24 e 27 kWh a cada 100 km. Para uma van de mais de 3 toneladas eu não achei esse um consumo muito ruim não. Mas a gente fez um teste urbano no nosso trecho padrão de sempre, onde ela fez 29 kWh, o que daria uma autonomia, seguindo esse consumo,
de 389,6 com uma carga completa. Lógico que a gente também fez as contas manuais só a título de curiosidade, né? Então a gente calculou o quanto a gente saiu de percentual de bateria, o quanto a gente chegou, e o consumo seria, na verdade, até menor, né? Pelas nossas contas seria de 22,6 kWh, o que daria uma autonomia de 500 km. Mas como ele não mostra ali, por exemplo, 20,7% da bateria, 20,3%, ele só mostra números completos, eu acho melhor confiar no número do painel de instrumentos, que pode ser mais preciso. Já na estrada, eu geralmente fiz entre 25 e 27, um consumo, na verdade, bem parecido com o urbano. A gente fez também um teste de viagem e no nosso trecho padrão ela fez 26 kWh a cada 100 km ou 29,47 considerando as nossas contas manuais. Então, de acordo com o consumo do painel, a autonomia seria de 434,6 km e segundo o nosso consumo manual, 383,4 km com uma carga completa. Aproveitando esse momento um pouco mais técnico, eu cito que a suspensão aqui na frente é independente do tipo McPherson e lá atrás é um eixo rígido com feixe de molas, como já seria bastante esperado. E os freios são a disco nas 4 rodas, sendo ventilados lá na dianteira. Eu também geralmente gosto de citar a produção do carro, e como já era de se imaginar, ela não é feita no mercado brasileiro, né? Ela é importada da Alemanha. Algumas unidades são feitas em Düsseldorf e outras são em Ludwigsfeld. Não faço a menor ideia de como fala isso, mas é Ludwigsfeld, alguma coisa nesse sentido. Quem souber, comenta embaixo qual que é a pronúncia correta. Agora vamos aproveitar ela aqui de lado para a gente falar sobre dimensões. Tenho quase que ficar no meio da rua para caber lá na câmera. Vou fazer um comparativo com outros dois modelos que se aproximam um pouco aqui da Sprinter. Eu escolhi dessa vez a Ford E-Transit, que também é elétrica, na versão L4 H3, que é a mais longa. E a Renault Master, apesar de não ter versão elétrica, eu selecionei aqui para vocês terem uma ideia também na versão mais longa, que é a L3 H2. Vamos lá, de comprimento aqui na Mercedes a gente tem 6,97, na Transit a gente tem 6,70 e na Master 6,22. De largura 2,2 aqui na Mercedes, ou 2,34 se a gente levar em conta os retrovisores, enquanto a Transit tem 2,6 e a Master 2,7. De altura, 2,72 aqui na Sprinter, ou 2,62 se ela estiver carregada, enquanto a Transit tem 2,78 de altura e a Master bem menor com 2,49. Já de entre-eixos, aqui na Sprinter, 4,32, bem grande. A Transit é bem menor de entre-eixos, com 3,75, e a Master um pouquinho maior, com 4,33. Infelizmente, a Mercedes não especificou os números de altura mínima em relação ao solo, ângulo de entrada, ângulo central, ângulo de saída e nem mesmo a capacidade de imersão na água. Esse aqui é o interior da Sprinter elétrica. Vamos conferir como que é o acabamento? Obviamente, tá, pessoal? Tudo em plástico duro. Mas, sinceramente, para uma van comercial, eu gostei do acabamento. Você não vê muitas rebarbas, não vê peças mal encaixadas, nem nada disso. Em cima, a gente encontra aqui, ó, 2 porta-copos, mas eles poderiam ser um pouquinho maiores. E tem também um porta-objetos. Tem lá do lado do passageiro e aqui no meio, olha que bacana, você tem um porta-objetos escondido. Algumas versões trazem o carregador por indução aqui dentro, essa aqui não tem, tá? Algumas versões eu digo em outros países, tá? Não aqui no Brasil. Você tem ali 3 entradas USB do tipo C, que são inclusive iluminadas. Aqui a gente encontra saídas de ar bem parecida com os modelos de passeio da Mercedes. Toda essa peça aqui central é no Black Piano. Você tem um espaço aqui para colocar até o celular, embora ele fique um pouco para fora. Então na primeira descida é possível que ele caia. Desse lado esquerdo, deixa eu abrir a porta aqui, a gente encontra o comando dos faróis. Como eu disse para vocês, não dá para desligar, ele é no mínimo automático. Tem aqui o brilho do painel, né, quando o farol baixo estiver ligado, luz de neblina dianteira e luz de neblina traseira. Tem aqui também o freio de estacionamento eletrônico, que é invertido, tá? Então você clica para ele acionar e você puxa para ele desacionar. 2 botões aqui vazios, e aqui na porta a gente, claro, percebe o mesmo acabamento em plástico duro, mas tem um pequeno porta-objetos aqui em cima, vidros elétricos com função de um toque. Tem também o comando dos retrovisores elétricos e eles possuem até mesmo o rebatimento. Olha que bacana, hein? Já aproveito para citar que você consegue ver nitidamente a seta aqui, ó, do repetidor piscando aqui de dentro do carro.
o que facilita a visualização traseira e também te ajuda a não esquecer a seta ligada. Tem uma alça aqui para te ajudar até mesmo a subir e descer do carro. A maçaneta fica aqui embaixo com abertura e trancamento das portas e olha, isso aqui tem aquecimento para o banco do motorista. Um baita porta-objetos aqui, é lógico que cabe a nossa garrafa de 500 ml, cabe uma bem maior aliás. E ali embaixo, onde fica até o triângulo do carro, você tem outro porta-objetos, mas que fica de mais difícil acesso, porque ele fica aqui escondido no degrau. E aqui abaixo está bem sujo, porque eu sinto falta de tapetes nesse carro. Aqui é o próprio piso. Provavelmente você acha como acessório, mas bem que já poderia ver de série. O banco do motorista ele possui aqui o ajuste de altura, também de inclinação do encosto e o de distância. Nada de forma elétrica, mas tem. Agora do passageiro não tem esses ajustes. Infelizmente nem mesmo o de encosto do passageiro tem. E falando para vocês sobre bancos, eu ressalto aqui que você tem 3 lugares aqui na frente, lá atrás nenhum, porque essa não é de passageiro, né? Claro, o do meio aqui vai um pouco mais apertado por conta desse console central, mas para uma viagem pequena dá para ir, ainda mais se a pessoa for pequena. Ali embaixo também tem um extintor, como vocês podem notar. E nesses 2 bancos aqui dos passageiros, você pode puxar ele aqui em cima, com uma mão só é difícil, tá pessoal? Mas você puxa ele aqui para frente e você tem um baita porta-objetos aqui embaixo. Você encontra inclusive ali o cabo de carregamento, mas não é aquele de tomada portátil. É que alguns lugares públicos não possuem o conector, né, o cabo, ele possui só o carregador. Então, nesse caso, será útil. Vamos falar agora sobre o ar-condicionado. Olha que surpresa boa, ele é digital. Logicamente, ele é de simples zona, mas pelo menos ele tem todos os comandos físicos, olha que bacana. E esse botão aqui, ó, na verdade é um aquecedor. Imagino que esse carro aqui sendo elétrico, ele vai puxar o calor ali das próprias baterias ou usar as baterias para aquecer aqui o carro. Continuando aqui, a gente tem 2 porta-copos, na verdade, de cada lado. Esse aqui tem ajustes, ó. Mas, ó, eu que tenho 92 de altura, minha perna pega um pouquinho aqui, tá? Não chega a ser desconfortável realmente, mas pega um pouco. Aqui você tem o botão de partida com os modos de condução. Já vou até citar para vocês, ó, são 3, tá? Você seleciona entre o Comfort, o Eco e o Maximum Range, que aí ele vai limitar bastante funções do carro, até mesmo do ar-condicionado, para economizar energia, né? Não temos porta-luvas, você tem só esse espaço aqui aberto, porque aqui em cima é o airbag. Aqui na parte de cima a gente encontra uma alça que te ajuda a subir ou descer do carro. Tem ganchinhos ali também se você quiser pendurar algumas coisas. Aqui em cima você ainda encontra um bom espaço. O quebra-sol bem grande, ele tem o porta-documentos, mas um carro desse valor, que eu já vou falar para vocês, não tem nenhum espelhinho. E como você não tem o retrovisor aqui interno, você vai ter que enfiar a cabeça para fora se você quiser se ver para olhar ali no retrovisor externo. Do outro lado, a gente encontra a mesma coisa, tá? Inclusive com porta-documentos e mais um espação ali em cima com um apoio de mão. Aqui na região superior é um espaço dedicado para o tacógrafo, caso você vá colocar. Temos um porta-óculos aqui, olha que bacana. E a iluminação, que ela até parece sem LED, mas ela não é branca não, ela é mais amarelada. Você pode desligar ela por aqui ou também ligar individualmente, menor aqui de um dos lados. Aqui você também consegue ligar a iluminação lá do compartimento traseiro, se você quiser. Falando aqui sobre o volante multifuncional, ele não tem revestimento em couro, assim como os bancos também não são, né? Mas pelo menos ele tem um ajuste de altura e profundidade. Tem esse acabamento em black piano, desse lado esquerdo você mexe em algumas opções do piloto automático convencional ou limitador de velocidade, lembrando que não tem ACC, e aqui em cima você mexe no painel de instrumentos. Desse lado direito você mexe em algumas funções da central multimídia, como vocês podem ver, e também de volume, atender a encerrar chamadas e etc. Porém é tudo touch, tá pessoal? Alguns você até consegue clicar aqui, ó. Eu não sei quem que inventou essa porcaria, porque realmente fica horrível, principalmente enquanto você está dirigindo o carro, né? Aliás, pode até ter, mas eu não encontrei a opção de passar as faixas aqui pelo volante, só de mexer o volume. E como você tem que arrastar, não é preciso, você sempre aumenta muito ou abaixa muito. Aqui tem os pedal shifts, que na verdade são das funções de regeneração de energia, que eu falei para vocês. A haste de seta aqui também abriga os limpadores. Inclusive, olha que legal, ó. Vocês estão vendo? A água sai da própria palheta
do limpador e não de um esguicho ali no capô. Bacana isso. E desse lado direito você tem a alavanca de transmissão, como já conhecido em vários Mercedes. Vamos agora ao painel de instrumentos. Você mexe tudo por esses comandos touch aqui do volante, tem que passar por aqui as questões. Nessa tela inicial, que é a de viagem, a gente tem aqui primeiro o velocímetro, depois um trip separado dos trips de consumo, esse aqui é só de distância, tá? E também o odômetro total do carro. Já cito inclusive que esse aqui é o único que mostra os metros. O restante, até o odômetro total, só mostra quilômetros cheios, o que não é legal num carro, principalmente sendo comercial. Aqui a autonomia, você vê o mínimo, o máximo e o médio. Para baixo você vê aqui o consumo, você pode resetar também. A indicação do quanto você está sendo econômico. Aqui o trip após a partida, o trip após você resetar. Os dois você consegue resetar, tá? Aqui quando o carro está ligado em funcionamento é o alerta de fadiga, né? Ele vai te monitorando. E volta aqui para a velocidade. Agora quando a gente clica aqui no Home, aqui você encontra a função de rádio, se você quiser. Aqui sim você consegue passar as faixas. Ó. E do outro lado tem aqui as mídias também, né? Então se você estiver tocando no Bluetooth ou alguma coisa nesse sentido. Aqui você encontra as funções do telefone, né? Caso esteja aqui conectado. Voltando, a gente tem definições onde você consegue calibrar somente a bateria, que já está calibrada. As funções do carro em si você mexe ali pela central multimídia. Ali em cima, pela central, você pode escolher se você quer colocar aquele velocímetro em milha por hora, que ele vai ficar fixo ali, mas infelizmente não dá para colocar o velocímetro em quilômetro por hora fixo, porque se você estiver aqui em outra tela, você vai ter que usar o analógico. Desse lado direito você tem um indicador de energia mostrando quanto você está gastando ou recuperando, e o nível de bateria fica aqui embaixo, bem que poderia ser mais digital, convenhamos. O modo de condução não muda muita coisa, tá? Ele só muda esse quadradinho aqui, ó. Ele tá no E, porque tá no Eco. Depois ele muda pro C, que é o Comfort, ou o MR, que é o Maximum Range. Voltei aqui pro lado de fora para a gente falar sobre a chave, que ela é parcialmente presencial. Isso porque, para você abrir ou fechar o carro, você vai ter que pegar ela do bolso e clicar aqui, ó. Repara, quando a gente tranca, o retrovisor ele não rebate automaticamente, também não sobe os vidros. Se a gente segurar o botão de fechar, aí sim vai fechar os vidros também, mas tem que segurar até o final. O retrovisor ele nunca rebate, então você tem que lembrar sempre de rebater ele antes de sair do carro. Já se a gente segurar o botão de abertura, ele também abre os vidros, mas também precisa segurar até o final. Só que essa chave é presencial. Vocês viram ali que ele tem o botão de partida. Então aqui dentro você não precisa colocar ela em nenhum lugar. Mas aqui fora faltou um botão na maçaneta, né? Alguma função para você acessar aqui sem ter que tirar a chave do bolso. Pessoal, a lista de equipamentos completa eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Me perdoem se faltar algum item, porque a Mercedes não divulgou uma lista completa, então eu fui anotando aqui conforme eu fui lembrando dos recursos. Mas é lógico que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre a central multimídia MBUX, que é aquela que a gente já conhece até mesmo de outros Mercedes. Você tem uma boa resolução aqui, tem conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, uma tela de 10,25 polegadas, comandos de voz em português e, como eu disse, 3 entradas USB ali em cima. O problema é que você tá com o fio aqui, ele come o fio, né? Sacanagem isso, então você vai ter que deixar aberto. Mas você tem aqui um sistema de som de boa qualidade, não sei quantos alto-falantes, imagino que sejam 4, tá? Um em cada porta, mais 2 tweeters ali na frente. A qualidade não é surpreendente, mas para uma van eu achei bastante interessante. O legal é que tem comando físico aqui de volume, você encontra um atalho aqui para a câmera de ré, mesmo que não esteja com a ré engatada. A visão da câmera não é assim das melhores e ela fica lá em cima, então é um pouco difícil para você conseguir lavar ela ou alguma coisa nesse sentido, né? E você tem essas duas visões, acho que merecia ter câmeras 360 graus. Uma coisa que eu não gosto muito também é que a tela ela fica bastante centralizada, ela poderia ser um pouquinho mais voltada aqui para o motorista. Mas a central multimídia é boa e tem comandos de voz em português também, se você quiser usar. Para você passar as faixas, primeiro você tem que clicar aqui, ó, e depois mexer aqui na multimídia. Não gostei disso. Pelo menos você tem aqui alguns comandos de atalho. Mas vamos falar de um ponto super importante, que é o preço. Essa aqui é a E-Sprinter 420 furgão extra longa com teto alto. Na linha 2025 custa R$ 612.267.
Porém, a Mercedes divulga também uma tabela de preços para São Paulo. Confesso que nem sabia disso. Mas aparentemente você tem um desconto no ICMS ou algum outro imposto aqui em São Paulo, pelo menos para as versões elétricas. E aí essa configuração cai de 612 para R$ 561.247 em São Paulo. Falando sobre cores, aparentemente ela está disponível somente nas cores sólidas branco e cinza, mas a Mercedes não divulgou o preço. Inclusive o site da Mercedes para vans não é legal não, viu? Precisa melhorar. Agora falando sobre garantia e revisões. A Mercedes dá 2 anos de garantia para esse carro, de modo geral, e a bateria tem 8 anos ou 160 mil quilômetros. Mas ressalto que eles garantem que nesse período de 8 anos ou 160 mil quilômetros, a bateria não vai ter menos do que 70% de sua capacidade. Ou seja, se ela perder 30% de sua capacidade dentro desse tempo ou dessa quilometragem, eles julgam como normal. E as revisões aqui é um ponto positivo para você que trabalha com o carro. É feita somente a cada 40 mil quilômetros ou 12 meses, sendo aquilo que ocorrer primeiro. Vamos falar agora sobre o compartimento de carga, né? A abertura aqui é bem fácil. A tampa é um pouco pesada, mas como ela é corrediça, ajuda, né? E ela tem uma trava aqui no final. Olha o eco que já tá dando também. A gente tem um apartamento aqui dentro, né? Ela tem uma trava aqui, ó. Então se você não puxar e não forçar um pouquinho mais, ela não vai sair do lugar. Aqui ela tá com esse revestimento que eu acho que é de série, tá? Sinceramente eu não sei dizer para vocês. Tem vários ganchos de fixação aqui na parte de baixo, até lá atrás. Vocês podem ver que tem iluminação. Aparentemente também não é em LED, porque ela é mais amarelada, né? Mas tem até aqui em cima, inclusive. E vamos falar para vocês sobre algumas medidas. A gente tem aqui no compartimento de carga uma capacidade volumétrica de 14 metros cúbicos. De comprimento, só aqui da parte traseira são 4,41 metros, maior do que muito carro, hein? De largura aqui dentro, 1,79 praticamente, 2,1 praticamente de altura. E entre as caixas de roda aqui lateralmente a gente tem 1,35, ainda um ótimo espaço. Falando em outras medidas, o vão aqui que você tem dessa porta lateral é de 1,26 de largura e praticamente 1,82 de altura. E é lógico que a gente tem a abertura traseira aqui também, né? O símbolo da Mercedes vem junto. Volta aqui. A gente tem inclusive uma abertura aqui por dentro. O legal é que essa porta traseira, olha até onde ela vai, hein? Você consegue dobrar ela praticamente inteira. Drobar é bom, viu? Olha o ângulo de abertura. Isso aqui, sinceramente, me parecem aqueles apoios para você colocar ali na roda. Não precisa ficar usando a madeirinha. Quase que eu caio sozinho aqui. Citando mais medidas para vocês, no vão de porta traseira, a gente tem 1,55 de largura e praticamente 1,85 de altura. É realmente bem alto. Falando agora sobre um ponto extremamente importante, quanto que você consegue carregar aqui na Sprinter. A capacidade de carga fica definida em 1.160 kg. Sinceramente, eu esperava mais, achei que é pouco aqui para um carro com esse tamanho, esperava pelo menos 1,5 toneladas, quem sabe até um pouco mais. O PBT então, juntando o peso do carro com a capacidade de carga, vai para 4.250 kg, o que significa que você não pode dirigir com CNH B, tem que ser no mínimo C. Claro que você tem outras versões também aqui da Sprinter, que são chamadas de Street, que ela sim tem um PBT de até 3.500 kg, então você pode sim dirigir com a categoria B. Essa aqui não. E como eu falei para vocês antes, você ainda tem esse degrauzinho aqui para você subir ali no compartimento de carga, ou até se você quiser sentar aqui, ó, porque ele é bastante rígido. Eu geralmente falo sobre espaço interno lá atrás, né? Como aqui não tem os bancos traseiros, vou falar do espaço interno aqui na frente, que é um ponto geralmente delicado nas vans, mas que me surpreendeu aqui na e-Sprinter. Eu tenho um pouco mais de 1,92 de altura, tá, pessoal? Lógico que o banco tá para trás, eu ainda consegui inclinar um pouquinho o encosto, tá no máximo para baixo, e olha como eu me sinto. Pega um pouquinho aqui na direita, pega um pouquinho, mas nada que realmente incomode muito. O volante tendo ajuste de altura e profundidade também ajuda bastante. A única coisa que me incomoda um pouco é que os pedais eles ficam um pouquinho altos para mim. Se eles ficassem mais lá no fundo, eu ficaria mais confortável. E chegou a hora de dirigir a Sprinter elétrica. Esse volante aqui, ele tem um revestimento muito bom. Ele até lembra um couro, para vocês terem uma ideia, tá? Lógico, não é, mas ele é realmente bem trabalhado. Tem até uma parte micro perfurada aqui nas laterais.
A direção eu acho bastante leve. Aqui, lembrando, estamos sem carga, tá? Então eu calibrei também os pneus com essa finalidade, né, de não transportar carga. Se você deixar ele mais cheio, ou seja, para uma van mais carregada, a direção pode ser que fique até ainda mais leve. Mas ainda assim, eu acho ela muito boa aqui. E para uma van, até que ela é bastante direta, viu? Comparado com carros convencionais, né, não é muito, mas como eu disse, aqui a proposta é comercial. Como vocês bem sabem, aqui é o ponto onde a gente testa a dinâmica do carro. E não é porque estamos numa van gigantesca que a gente não vai fazer isso. A gente é meio louco, então vamos fazer sim. Vamos até dar um espacinho ali para o pessoal não nos atrapalhar. Lógico, vou ter que fazer numa velocidade menor, tá, pessoal? O carro aqui é bem grande e a rua é até um pouquinho apertada. Mas vamos lá, para vocês verem, hein? Opa! Olha que legal, hein? A gente tem aqui uma dinâmica bem interessante para um carro desse tamanho, ó. A direção, como eu disse, relativamente bem direta, ó. Perceberam, né? Lógico, a gente não tem um desempenho desportivo, mas de novo, para uma van, eu achei que você consegue abusar até um pouco mais nas curvas, ainda com certa tranquilidade. Não que eu tenha feito isso, né? Mas mesmo quando precisa, os controles entram em ação e garantem aqui uma boa estabilidade para esse carro. Lógico, tem altura boa em relação ao solo, então você pode passar tranquilo. Só toma cuidado com a traseira, que como tem aquele apoio ali para os pés, se for uma valeta muito funda, pode ser que pegue a traseira ali, tá? E esse barulho que vocês ouviram é do sensor de ponto cego. Eu achei a opção de desativá-lo, mas não achei a opção de desativar só esse alerta sonoro, tá? Então, pelo visto, ou você usa os dois, o alerta visual mais sonoro, ou não usa nenhum. Vamos falar aqui um pouquinho sobre isolamento acústico. A gente tem aqui, pessoal, um trabalho bem primoroso ao meu ver. Porque eu não preciso gritar aqui dentro do carro. A gente pega alguns carros de passeio que a gente tem que falar muito mais alto. Então, lógico, o isolamento acústico, ele não é assim fantástico, tá? Não é condizente a um carro de luxo de 600 mil reais. Mas para uma van comercial, que é feita para trabalho, eu realmente achei o isolamento acústico muito bom. E o legal, como eu disse para vocês, é que aqui na central multimídia a gente tem um fluxo de energia. Então ele está mostrando que está saindo energia da bateria para ir ali para o motor elétrico, que joga tração para as rodas traseiras. E quando a gente tira o pé do freio, ó, ele faz o inverso. Tá saindo ali do motor elétrico, ou das rodas no caso, para ir para as baterias. E aqui na função de veículo a gente ainda vê o percentual que eu estou pisando no acelerador e também no freio. Inclusive, você tem vários níveis de regeneração de energia, e quando eu solto aqui o pedal, ó, ele está recuperando 12% do freio. Se eu aumentar o nível de regeneração, ó, já foi para 24% ali, como se eu estivesse pisando no freio. Ele mostra também os ângulos, né, lateral, longitudinal e etc. E também o ângulo da roda. Muito legal ter essas informações. Eu acho que eu acabei esquecendo de comentar para vocês, então eu vou falar aqui que esse freio de estacionamento eletrônico tem a função auto-hold, que segura o carro freado até você pisar no acelerador. Você não ativa por nenhum botão. Estou aqui parado, ó, pisei mais forte no freio, já apareceu o hold ali no painel e eu posso liberar o pedal. Pessoal, vamos aqui para o nosso teste de desempenho. Como esse carro não tem um modo esporte, logicamente, eu vou deixar no Comfort, que seria o mais próximo disso, porque o Eco e o Max Range são, logicamente, visando economia de combustível. Combustível, no caso, eletricidade, né? Vamos ver? Ó, saindo. Saída lógica um pouquinho demorada, tá? Depois deslancha, melhora. E vamos ver até os 90 se a gente chegar aqui, né? E deu 90. Pessoal, não chegou ali ao 100 porque, como eu disse, essa configuração aqui está limitada, né? Você tem na linha 2025 uma limitação de 120 km por hora. A gente pode dizer então que há uma boa aceleração, mas a Ford e-Transit com 269 cavalos, um pouquinho mais de torque, mais ou menos uns 3 kg a mais, se eu não me engano ela é mais leve também, tá? Ela consegue trazer um desempenho um pouco mais interessante. E por mais que a proposta aqui não seja esportividade, quanto melhor o desempenho, menos você vai sofrer quando a van estiver carregada, né? Mas ainda assim o desempenho é bom aqui nessa versão. Eu vou considerar mediano porque, como eu disse, a Transit é melhor.
mas ele não é ruim. Falando um pouco sobre como é dirigir a Mercedes Sprinter elétrica, vou dizer para vocês que esse é um ponto bastante positivo aqui desse carro, viu? Dessa van, na verdade. Quando eu falo carro, eu falo do veículo de modo geral, que é quase um caminhão, né? A legislação erroneamente considera dessa forma. Você não percebe, aliás, que você está num carro tão grande. Você acostuma fácil com ela. Ela tem 7 metros de comprimento, mais de 2,70 de altura, e você não tem essa impressão. E o legal é que, por ser uma van, você tem aqui a área envidraçada bem grande. Então, sinceramente, é muito bom dirigir esse carro. Ainda mais com esse torque praticamente instantâneo e etc. Você não cansa de dirigir, você pode andar trechos bem longos. Sendo elétrico também, você não tem o barulho do diesel, não tem aquela vibração. Então, na cidade, você cansa menos. Até mesmo a parte psicológica, né? Você se estressa menos dirigindo esse carro. Mais uma retomada aqui de 30 por hora, pé no fundo. Ó, olha como ela desenvolve bem, ó. Ó, já chegamos a 80. Isso porque estamos com 15% de bateria, tá? Sinceramente, eu não senti ela limitar a potência mesmo com a bateria baixa. Isso é um ponto importante, porque, como eu disse, se ela estiver carregada, você precisa de potência, não tem jeito. Então você que tem que controlar a autonomia, não ela controlar por você, né? Isso é um ponto bem interessante. Vamos falar agora para vocês sobre comportamento de suspensão. Vamos ver, ó. Muito confortável, viu? A gente tem que lembrar que estamos falando aqui de um carro que é voltado para carga e está vazio. Então, teoricamente, ele pula mais. A gente tem suspensão traseira por feixe de mola. Então, era para ela vibrar e pular bastante. Mas, sinceramente, ó, não pula muito assim, não. Pula um pouquinho, claro, se sente, porque ela está vazia. Mas é pouco para uma van. Então, sinceramente, eu esperava que ela fosse menos confortável. Gostei bastante desse sentido. A pergunta que não quer calar: vale a pena ou não levar para casa, ou melhor, para sua empresa, né? Duvido que caiba isso aqui na sua casa. A Mercedes-Benz e-Sprinter 420. Como pontos positivos, eu cito a segurança, equipamentos, prazer ao dirigir, conforto, sistema de som, até o isolamento acústico, acabamento. Acabamento não é nada assim surpreendente, tá? Mas ele é bem feito. Iluminação dianteira, central multimídia, painel de instrumentos, assistências à condução, dinâmica, compartimento de carga, espaço interno dianteiro e ainda a posição de dirigir. Como pontos medianos, eu cito o desempenho: a Ford E-Transit é superior, por exemplo, o consumo e também a autonomia. Como pontos negativos, a potência de recarga, que é bem baixa, a iluminação traseira, o preço, que é extremamente alto, e o custo-benefício de modo geral. Agora, alguns equipamentos que eu senti falta, sinceramente, muito poucos. Câmeras 360 graus, apoio de braço, espelhos de cortesia lá nos quebra-sóis, lanternas traseiras em LED e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. Basicamente isso. Para a gente entender se ela vale a pena ou não, a gente tem que comparar com suas concorrentes, e quase não tem. Por isso, eu primeiro vou citar aqui a versão, digamos que equivalente, porém a diesel e manual aqui da Sprinter. Ela custa, na versão 417 furgão, teto alto e extra longa, 2.0 diesel manual, R$341 mil. Ou seja, é quase a metade dessa aqui. E para efeito de comparação, a gente encontra, apesar de ser um pouquinho menor, a Ford E-Transit furgão na versão L4H3, também 100% elétrica, que é mais barata, R$542 mil. Basicamente é isso, tá? Você tem algumas vans da Jack que são elétricas, mas elas são consideravelmente menores, então não concorrem exatamente com essa versão extra longa aqui da Sprinter. Eu acho que é complicado dizer se vale a pena ou não comprar essa van elétrica, porque para decidir isso, você vai precisar fazer muitas contas que envolvem o seu negócio, o seu lucro, o seu custo de rodagem, a distância que você percorre e etc. Eu imagino que a conta seja difícil de fechar em razão do preço, que é quase o dobro da versão diesel. Para recuperar esse investimento bem alto que você vai fazer, eu não sei se a economia de combustível e também a de manutenção vão justificar a diferença que você vai pagar no preço. Mas uma grande vantagem aqui dessa versão elétrica é que você tem desconto de IPVA ou até isenção em alguns estados, e ainda a isenção de rodízio aqui no estado de São Paulo. A van em si é realmente muito boa, tenho pouquíssimas reclamações sobre ela, então eu só esperava um preço mais baixo.